Fluminense, etc. Nós hoje invadimos a sala de imprensa do Fluminense para entrevistar o Idel Ralph, vice-presidente de marketing do clube, falar um pouquinho de marketing, óbvio, né? Falar um pouquinho também, para vocês conhecerem um pouquinho mais esse profissional que está dedicando um pouco da vida dele, né, a tentar fazer algo também pelo clube do coração. Mas vamos falar um pouquinho antes, Idel, de futebol, que é o assunto mais interessante de todos, o mais gostoso de se conversar. Dá para ser campeão? Claro. Claro que dá. Hoje nós estamos conversando na quinta-feira. Provavelmente a entrevista só vai ao ar no domingo. Né? Então nós estamos hoje no dia subsequente à vitória de 3-1 do Avaí, daquele chapéu no tempo. O que você tem a dizer daquele chapéu? Joga muito, né? Um jogador diferenciado, não é à toa que ele conseguiu na carreira, a habilidade dele, o futebol dele, é um jogador diferenciado. Tem problemas físicos e tudo, mas em forma ele é mais um que vai ajudar pro time. E qual o time do Fluminense ideal na tua cabeça de torcedor? Vamos falar como torcedor. Não vou entrar. Eu tenho um time, obviamente, mas da mesma forma que eu acho que, por exemplo, o Abel não tem como dar uma opinião na área de marketing porque não conhece tudo que está acontecendo, todos os bastidores, todas as informações que eu tenho. Eu não tenho as informações suficientes que o Abel tem, que ele convive, o que ele precisa, o que ele tem como objetivo para o time para falar. Então, quer dizer, como torcedor, se eu não tivesse hoje nessa posição no Fluminense, eu me sentiria à vontade para falar. Mas nesse caso, eu estaria um contrassenso, né, eu tanto prego que não dá para se meter numa área onde você não tem conhecimento, não tem informações, eu não tenho informações suficientes para tentar escalar o time do Fluminense, ainda mais um treinador com a categoria do Abel. Conseguiu fugir pela tangente, viu? Não, eu tenho um time como torcedor, mas você não está entrevistando o torcedor. Não pode, né? O Idel, as pessoas não conhecem a tua história, né? O teu currículo profissional. Eu queria que você falasse um pouco de você, do profissional Idel, da tua experiência. Bom, sou economista, administrador, formado pela PUC do Rio de Janeiro. Comecei minha carreira na área de marketing de empresa de bens de consumo, pela Serra Johnson, depois passei por várias empresas dos mais variados segmentos, desde bens de consumo, varejo, distribuidora de petróleo, telecomunicação, e hoje eu tenho uma empresa de consultoria, trabalho numa outra empresa voltada a marketing, ou mais voltada até para o lado do esporte, e fui convidado pelo Peter para assumir a vice-presidência de marketing, justamente baseado nessa história profissional. A experiência que eu tinha como esporte foi em ter sido atleta, foi ter sido diretor de marketing da Confederação Brasileira de Triatlo, e quando eu estava como diretor de marketing da Brasil Telecom, a área de esportes era subordinada, a área de marketing esportivo subordinada à diretoria de marketing, e nessa empresa a gente teve a oportunidade de patrocinar vários atletas, de ter uma política de marketing esportivo bastante interessante. Você falou nessa questão de patrocinar vários atletas. O esporte amador do Fluminense hoje está um pouco abandonado. Tem alguma iniciativa nesse sentido de voltar a valorizar o esporte amador, de alto desempenho, para obter mesmo conquistas nessa área, apesar que o Fluminense tem tantas? Na verdade, esporte amador hoje não tem mais nada amador. A exceção o vice-presidente de marketing, os outros vice-presidentes, o resto tudo é profissional, né? O esporte olímpico. Bom, é uma área que a gente procura ajudar tudo, é uma área que eu, particularmente, por ter vindo dos esportes olímpicos, eu gosto muito, tá? Mas não tem nada assim de nenhum projeto que eu possa chegar e falar, ó, a gente vai ter daqui a 6 meses alguma coisa. Obviamente, pela própria vivência que eu tenho nesse segmento,
muitas pessoas procuram, tem alguns projetos que estão para sair em algumas modalidades esportivas, né? Mas hoje a gente já tem um polo aquático bastante forte, temos saltos ornamentais, temos a Natália no taekwondo, mas realmente há espaço, eu vejo que há espaço para investir nisso, até porque eu vejo o esporte olímpico como uma extensão, um projeto de extensão de marca do próprio Fluminense, né? Da mesma forma que tem torcedores ou pessoas que poderiam vir a gostar do Fluminense, a consumir o Fluminense pelo futebol, mas que por alguma razão não quer ir ao estádio, né? Ela pode passar a torcer pelo Fluminense em outros esportes. Aí a gente acaba tendo um processo de extensão de marca, que o cara vai comprar a camisa do Fluminense, produtos do Fluminense de forma geral. Então ele ajuda inclusive ao marketing. Agora, você precisa ter um projeto esportivo para depois transformá-lo num projeto de marketing, né? Você não tem o projeto esportivo, não tem como você... Ou vice-versa, ou pode ter alguma empresa que queira montar um time de voleibol e levar isso para o esporte olímpico já com projeto estruturado, já com patrocinador. Quase que eu consegui trazer para 2012, 2013 uma equipe de voleibol, mas que eu estava não saí do esporte olímpico, saiu pelo pessoal me procuraram, com o marketing e tudo, acabou que não vai se efetivar, mas às vezes acontece do outro lado mesmo, procurarem como negócio e aí a gente levar para o esporte olímpico e decidir se é interessante ou não, pelos objetivos que ele tem. Parece que está bem encaminhado. Eu tenho contato com algumas pessoas do futebol americano, Fluminense Imperadores. Parece que está encaminhada uma maior aproximação do clube, né? Aonde entra o marketing nisso, do Fluminense? Não, tá uma coisa embrionária, a gente tem conversado com eles e tudo, a gente ainda não tem um projeto formatado, mas a gente acha interessante, apesar de não ser um esporte olímpico, que a gente possa ter utilizá-lo, para falar que vai ser utilizado em Olimpíadas e tudo, mas é um esporte interessante da gente apoiar. É legal que nós cobrimos o futebol americano desde o ano passado, né? Desde que o site existe, ele começou a fazer a cobertura do esporte do futebol americano e dá muita audiência. Tem muita gente que acompanha, de repente é uma alternativa, uma forma até de nós conseguirmos prospectar novos torcedores, enfim, admiradores. E não só isso, né? É uma forma de fazer intercâmbio com os Estados Unidos, a NFL, ou as próprias ligas universitárias e tudo. É interessante sim, não é uma coisa que eu descarto, muito pelo contrário. Ô Ido, eu tenho algumas perguntas de leitores, né? Então eu vou entremear as perguntas aqui na nossa conversa e nós vamos desenvolvendo. Tem uma que eu achei muito interessante, né, de um torcedor. Eu vou pedir desculpas às pessoas que fizeram as perguntas. Eu, antes de sair para a entrevista, anotei tudo correndo num pedaço de papel, então não deu para anotar o nome, deu tempo de anotar o nome de ninguém, mas se sintam representados pelas perguntas, né? Eu tenho uma aqui que na verdade, é quase que uma ideia, né? Se o Fluminense faria uma preparação, uma pré-temporada na Europa, realizando amistosos com times de lá, como uma forma de internacionalizar a marca. A ideia é excelente, a gente pensa nisso. O grande problema dessa iniciativa é o calendário do futebol brasileiro, que você tem pouco tempo para fazer uma pré-temporada, a gente não tem um campeonato que permita isso, já tem os campeonatos regionais, então para a gente fazer uma pré-temporada lá fora ou amistosos nesse período, a gente precisaria abrir mão da Taça Guanabara ou do Campeonato Carioca. Então é algo a ser pensado, mas não dá para ter tudo, né? Tem algum contrato com a emissora, né, que tem o direito de transmissão dos jogos do estadual? Existe algum contrato que obrigue o clube a jogar com o seu time principal, ou seja, que não dê essa possibilidade, de repente, do clube não, a Taça Guanabara eu vou deixar de lado, né, vou fazer excursão lá fora, vou ganhar o dinheiro, vou internacionalizar minha marca e no segundo turno eu venho aqui para disputar. Não tem, existe alguma coisa nesse sentido? Que eu saiba não, mas mesmo assim, mesmo que houvesse com o elenco que o Fluminense tem,
qual é o time titular? A gente está jogando ou a gente pode querer... eu acho que isso é uma coisa difícil de você estabelecer, né? Se eu quiser dar experiências mais jovens, isso é um time que não é o titular? Não sei. É uma questão de estratégia do clube. Isso eu não vejo como um empecilho, não. Eu vejo como um empecilho realmente abrir mão de um campeonato que pode vir a ser interessante. Você falou, perdão, eu tenho uma outra pergunta interessante que eu encaixaria justamente. Nós não podemos perder a nossa supremacia no futebol estadual. Tem isso. Agora, é interessante, você falou dessa questão do jogador dos reservas. Hoje a gente se dá o risco de ter no time reserva o Diguinho, o Deco, Rafael Moura, ele eventualmente sobe. O reserva, né? É um elenco que tem esses jogadores todos. Né? A gente vê isso em outros países, em outros esportes, não tem aquela coisa, é o titular, é o reserva, eles podem entrar dependendo do jogo, dependendo da situação. Mas temos um elenco muito bom. Deixa eu aproveitar aqui. Tem uma outra pergunta interessante, para dar continuidade. Aproximação dos torcedores, dos torcedores de outros estados com o clube. Já existe um projeto Tricolor em Toda a Terra, enfim, existe alguma outra iniciativa, existe algum outro projeto de fazer esse torcedor participar mais da vida do clube? Não, a ideia é a gente aprimorar o Tricolor em Toda a Terra, a gente cadastrar esses torcedores, a gente criar estreitar esse relacionamento. Mas no momento a gente tem o Tricolor em Toda a Terra, que foi criado com esse objetivo. Tem uma outra também interessante, vou aproveitar aqui e vou emendar uma na outra. Uma pergunta interessante também que foi feita, no sentido de segmentação, enfim, customização. O leitor me perguntou sobre o clube fazer réplicas das camisas oficiais, né, a um preço mais barato para atingir um público de menor poder aquisitivo. Tem essa possibilidade? Na verdade não se trata de uma réplica, né? É meio conceitual, né? Fazer uma camisa mais barata, né? Mesmo vindo do nosso fornecedor, isso vai evitar a pirataria ou não, né? A gente tem que entender essa cadeia de consumo, né? Que na medida que você cria uma réplica, tá? Eu não sei até que ponto eu consigo ter dos varejistas a aceitação desse produto, até porque o valor agregado de uma camisa oficial é maior e vai permitir uma receita e lucratividade maior para ele, mesmo aumentando o volume. Eles podem de alguma forma não querer comprar o produto de um valor menor, tá? E esse produto acabar ou sendo escoado para um mercado informal e tudo, quer dizer, então não sei se é por aí a saída, não. A saída é complicado isso, não sei se um produto, uma réplica seria a melhor opção para isso, não. Mas a gente pensa em fazer produtos mais baratos, sim, não como réplica. Teria até o risco também de repente ter uma migração, né? Porque todo mundo quer uma coisa mais barata, ter uma migração do consumidor desse produto mais caro para o produto mais barato. Exatamente. De repente acabaria Você acabaria canibalizando um produto que, mesmo aumentando o volume, você poderia canibalizar o produto com maior valor. Ou seja, um verdadeiro tiro no pé. Falando em preço, que a gente deixa eu explicar aqui o porquê dessa brincadeira. É quase uma brincadeira, porque antes da entrevista, nós estávamos aqui conversando sobre o preço de ingresso e ele falou: não vou responder nada sobre preços de ingresso. A gente tem, apesar de sermos, eu também sou profissional de marketing, eu sou responsável pela área de marketing do Fluminense, etc. E a gente tem uma discordância com relação a essa parte de política de preços. Né? E teve um episódio interessante, mas eu vou contar daqui a pouco. Nós vamos fazer apenas um pequeno corte para nós bebermos uma água e nós continuamos.